17, trazer um pouco desse assunto. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com a clareza que só o Senhor tem. Traga aos nossos corações a sua verdade de forma bíblica, expositiva, profunda. Traga um impacto e um confronto à nossa alma, para que isso possa produzir mudança, transformação, avivamento. A minha oração em nome de Jesus é por avivamento. Um avivamento que venha do céu, genuíno, não produzido por emoção e técnica humana. Um avivamento real. Um avivamento que só o Senhor pode operar. Aviva, Senhor, a nossa vida. Produza um avivamento pessoal, individual. Um avivamento no qual, a partir dele, eu possa ser sal da terra, luz do mundo para a glória de Cristo. Aviva, Senhor, aviva, Espírito Santo, a tua igreja, fala conosco. Eu sou um instrumento em tuas mãos e me coloco à disposição. Usa minha boca, usa minha mente, flui a tua verdade através da minha vida para fortalecer, consolar e exortar o coração da tua igreja. Fala conosco, tenha liberdade, faça do teu jeito, o Senhor está no controle, o Senhor está no domínio. O Senhor é o Deus adorado neste culto, exaltado nesta palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Produza mudança. Mudança no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa mentalidade, nos nossos sentimentos. Venha, Senhor, com essa transformação de dentro para fora. Produza, meu Pai, em nome de Jesus, em nossos corações, este avivamento que quebranta, que traz renúncia, que traz entrega, que traz dependência. Em nome de Jesus, fala conosco. Flua com teu poder, com a tua unção, com a tua verdade em nossos corações, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por este tempo. Muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado por nossa salvação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigado pela vida abundante. Obrigado pela graça derramada. Obrigado pela salvação da nossa casa. Obrigado pela proteção liberada a cada um de nós aqui. Obrigado pelos recursos, obrigado pelo sustento, pelo pão nosso de cada dia, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teto que temos sobre as nossas cabeças, obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo trabalho, pela roupa, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido por toda a eternidade seja o teu nome. Muito obrigado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Só o Senhor é Deus, entronizado entre as nações, exaltado por toda a eternidade. O teu nome é o nome que está acima de todo nome, soberano Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor governa, não há nenhum outro além de ti. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se a não ser por ti, porque o Senhor é o grandioso e soberano Deus, que governa toda a terra, todo o universo. Tudo está no controle das tuas mãos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui para te exaltar, te louvar, te adorar, prestar culto ao teu nome. E este é um momento em que o nosso coração se rende à tua palavra. Fala, fala, Santo Espírito, fala. Fala do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus através da minha vida. E aviva a tua igreja. Aviva, Senhor. Aviva, meu Pai.
para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Davi começa o Salmo 17 dizendo assim: ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Eu quero que você imagine um homem sujo de terra, cabelo empoeirado, cansado, provavelmente suado, sujo, debilitado até fisicamente. Porque os históricos, a tradição indica que esse salmo, apesar de não haver uma afirmativa, nós não podemos declarar com firmeza, não é regra, mas pode-se considerar que esse salmo, ele está dentro de um contexto em que Davi fugia de Saul. Há uma outra linha que considera a possibilidade desse salmo estar dentro do contexto de quando Davi está fugindo de Absalão, mas ela é fraca. Tem várias quebras ali nessa consideração. Então o fato aqui é bem mais razoável ponderar, considerar que Davi está naquele momento de fugir de Saul. Está fugindo de Saul ali, está foragido. Indo de caverna para deserto, de deserto para a cidade dos amalequitas. Ele está naquele momento de perseguição. Momento difícil, momento complicado. Sem recurso. Está fugindo, não tem recurso. E tem hora que o cansaço chega. Eu imagino que o momento desse salmo tenha sido esse momento do cansaço, do esgotamento, do pingo d'água no copo cheio. Sabe quando já deu? Aquele momento de staff mesmo, aquele momento de cansaço na alma. Aquele momento desafiador onde você é tentado a parar, tentado a desistir. Esse momento que chega para todos nós, que faz parte da vida, que faz parte da rotina. Então a gente percebe, eu quero que você imagina, considera isso, esse homem dentro de uma caverna escura, ajoelhado, talvez ele tenha pedido para todo mundo sair. E ali naquele momento, ele se rende sem reservas, se entrega ali. Ele sabe que a única maneira de sair daquela situação é com uma intervenção do céu. Ele sabe que não tem mais nada para ser feito. Deus precisa trabalhar. Ele se rende e diz: ouve, Senhor, a minha súplica por justiça. Atende o meu clamor por socorro. Você consegue ler e enxergar a humildade de Davi nas entrelinhas das palavras? Você percebe como que a humildade do quebrantamento ecoa das Escrituras aqui e entra dentro da nossa alma, mostrando que existe um protocolo para se achegar diante de Deus? Quando eu leio esse texto, eu percebo que várias coisas que eu ouço na televisão e na internet perdem o sentido. Eu percebo às vezes alguns pastores trabalhando a ideia de que você tem que se achegar diante de Deus com uma ousadia que, no meu ponto de vista, está mais como um desrespeito, no sentido de se colocar diante de Deus como se Ele te devesse algo. Eu me aproprio, tomo posse, eu ordeno, eu exijo, o Senhor tem que fazer, o Senhor falou, e algumas coisas que para mim perde muita conexão com a palavra, porque sempre que eu percebo na palavra um homem se achegando diante de Deus, é com muita cautela, com muito zelo. Você se lembra de Abraão? Na presença do soberano, Abraão foi um homem chamado de amigo de Deus, mas juntinho do Senhor ali, naquele momento extremamente fantástico do Antigo Testamento, que a teologia chama de teofania, a manifestação corpórea do soberano, do juiz da terra, se manifestando como homem diante de Abraão. Abraão cheio de dedos, com muita cautela, chega para Deus e fala: Senhor, se tiver 15, Senhor poupa, eu pouparia. Então eu vou falar mais uma vez, não se irrita comigo não. Vou falar mais uma vez, se tiver 10, um homem preocupado em não ultrapassar o limite, um homem cheio de cautela de não ferir
e de ultrapassar aquilo que lhe cabe, porque ele entende a sua humanidade, ele entende a sua limitação de carne, de homem, de barro, de pó, diante do eterno, diante do soberano. Então essa postura humilde, esse coração quebrantado, essa postura de alguém que entende que é pó, diante do eterno, ela é muito importante para buscar a Deus, porque isso fala de temor, de reverência, de um coração humilde, que entende sua posição e se coloca diante de Deus quebrantado. Quando Davi coloca diante de Deus o clamor, ele traz uma estrutura, como se fosse uma resposta, dando validação para aquilo que ele está clamando. Percebe isso no versículo 1 ainda, olha só. Eu vou ler de novo o verso 1. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Obrigado. Atende o meu clamor por socorro. Escuta a minha oração. Agora ele vem dando base. Agora ele vem dar estrutura. É como se ele trouxesse aqui uma justificativa ou uma força para Deus responder o clamor com base nesse protocolo. Olha o que ele coloca aqui. Pois a minha súplica, o meu clamor, a minha oração, ela vem de lábios sinceros. Eu estou falando com o Senhor com verdade. Eu estou me expondo aqui, eu estou me abrindo, me derramando diante do Senhor nesse formato de oração, com esse clamor sincero. A minha boca está sendo verdadeira. Eu estou falando com a minha boca aquilo que tem respaldo no meu coração. Eu não estou me apresentando de qualquer maneira diante de ti. Eu estou me expondo com verdade. O Senhor pode analisar a minha boca, que eu estou me apresentando diante do Senhor com lábios sinceros. Então, o que me chamou a atenção aqui é que Davi, ele traz para nós um ensinamento de que essa verdade diante de um Deus que sabe tudo, esse clamor verdadeiro diante de um Deus onisciente, ele é legítimo, oficial e totalmente indispensável para um clamor que dá resultado, para um relacionamento que vai gerar fruto, para uma vida com Deus ativa, dinâmica e verdadeira. Essa fala carregada de verdade. Mas eu também quero chamar a tua atenção para algo importante. Davi já havia sido ungido por Samuel, já havia recebido uma palavra profética da parte de Deus, o Espírito já habitava em Davi, já empoderou Davi. A Bíblia diz que o Espírito não movia mais em Saul e havia tomado a vida de Davi. Davi, já no poder e na presença do Espírito, está vivendo debaixo de uma unção, de uma aliança e de uma palavra. E o primeiro movimento que Deus faz na vida de Davi é o palácio. Deus tira Davi do pasto, do pastoreio das ovelhas, e leva ele para o palácio. Primeiro movimento, nesse processo. Primeiro movimento, Davi está no palácio. No palácio, Davi é exposto. No palácio, Davi aprende como que vive naquele ambiente político, no ambiente de uma família real. Davi ganha habilidade como guerreiro. É nesse ambiente que Davi encontra a oportunidade de derrubar Golias. É nesse ambiente que ele ganha status de guerreiro, fama de guerreiro. É nesse ambiente que ele aprende protocolo de vida real, aprende a lidar com o palácio. Ele ganha estrutura em muitas áreas da vida aqui. Mas Davi sai do palácio foragido por conta do ciúme e da inveja do rei. E também, com certeza, por conta do movimento do propósito de Deus na vida de Davi. Davi sai foragido e vai para o deserto. Vai para as cavernas. Se depara com um novo tipo de gente. Olha que mudança radical. Percebe as fases? Sai do pasto, da vida tranquila de dentro de casa. Sai daquele ambiente de anonimato.
onde ninguém conhece, ninguém sabe quem é, cai dentro de um ambiente extremamente difícil, um rei doente, perturbado, uma família fragmentada, um ambiente de competição política, religioso, aonde Deus já não fala, aonde Deus já não mais reina, e ele está ali, diante daquele quadro, e o propósito existe, a promessa existe, mas ela tem um processo, tem um tempo. E não diferente de outros salmos da Bíblia, eu posso citar alguns aqui, alguns salmos em que Davi descarrega essa dor diante de Deus no formato de um clamor. Tem alguns salmos que também traz essa percepção de alguém que está aflito, sofrendo. Salmo 7, 17, que é o que nós estamos lendo, 25, 31, 54, 57, 59, todos esses salmos e outros mais, são salmos onde Davi expõe medo, angústia, perseguição, injustiça e dependência de Deus. Em todos esses salmos e muitos outros. Ouça isso. Eu percebo que Davi, diante desse quadro, é um homem que aprende que deserto é algo que não se vence com murmuração, se vence com clamor. É isso que eu quero deixar aqui bem forte para você. Deserto faz parte da vida, palácio também. Nenhum dos dois a gente vence com murmuração. A gente vence sempre com clamor. Clamor humilde que flui de um coração quebrantado em lábios verdadeiros. Isso é algo que tem que ser marcado. A vida é feita de fases. Não tem como fugir delas. Ele teve o período do anonimato, o período do palácio, com certeza foi um período gostoso, confortável. A gente aprende fácil a viver no conforto. O conforto é muito adaptável. Na fase boa da vida, a gente aprende muito rápido. Estrategicamente, Deus tira Davi do palácio, de toda aquela fartura, de todo aquele conforto, e de maneira injusta. Porque foi, de fato, injusto. Davi não tinha pecado contra o rei. E mesmo podendo matá-lo enquanto foge, ele não o fez. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Palavras de Davi. Então Davi se mantém puro, se mantém na verdade, se mantém na justiça, se mantém na aliança, independente da circunstância. No pasto, postura. No palácio, postura. No deserto, postura. Na caverna, postura. Na cidade dos amalequitas, postura. Ele mantém uma postura, uma identidade. Em todas essas circunstâncias da vida. E deixa muito evidente para mim e para você que a verdade para esse relacionamento fluir no propósito que Deus estabeleceu é um ingrediente indispensável. Olha só essa frase: ele clama e dá estrutura para o seu clamor na verdade dos seus lábios. Eu quero trazer alguns textos aqui que vão de encontro com o que eu estou dizendo. Salmo 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Verdade aqui não se trata de performar, de movimento religioso. Porque Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Salmo 51, 6. Eis que te agradas na verdade no íntimo. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Oração verdadeira, que nasce de um coração verdadeiro. Palavras que ecoam de um coração que está alinhado com as palavras que saem da minha boca. Gente, isso é fundamental para o relacionamento com Deus.
E como eu tenho aprendido isso? Eu estou postando algumas mensagens num grupo que trata de orgulho, e eu dei um testemunho na dose de hoje, foi na dose de hoje, um testemunho meu pessoal, falando de quando eu comecei no ministério. E é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar. Mas em diversos momentos eu ambicionei o altar, não para servir, apenas para ser visto. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu preparei mensagens, decorei versículos, passei a madrugada decorando, com todo aquele compromisso. Mas no final das contas, eu percebi na leitura do meu coração, na hora que fui confrontado por Deus, que muita coisa que eu fazia era performance religiosa para ser aceito, para ser elogiado, para ser reconhecido. Por isso que quando eu vejo alguém deixar ministério, seja em qual instância for, o pregador que parou de pregar, o cantor que deixou de cantar, qual seja o seu ministério, se você deixou de executar, confronte o teu coração, porque em algum momento o teu coração não estava com a motivação correta. Porque quem tem a motivação correta, estou fazendo para Deus, não para por conta do homem. Não para por conta de si mesmo. Não, mas eu estou parando porque eu não estou bem. Mas nunca você esteve bem. Quem que foi que te falou que ministério tem a ver com o seu estado de humor, ou com a sua vida pessoal, ou com o que falaram ou fizeram com você? Ministério foi algo que Deus te deu para executar, e uma vez que você abandona e deixa de fazer, você está fazendo em orgulho, em rebeldia, por conta da sua vaidade e da tua falta de temor com o chamado que Deus te deu. Porque nunca teve a ver com você, sempre teve a ver com Cristo. Você canta para Cristo, você pega para Cristo, pastoreia para Cristo, não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Eu não tenho direito de parar por conta o que Deus me chamou para fazer na graça. João 4, 23 e 24, o Senhor Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está olhando para a verdade das nossas motivações. Por que você quer fazer? Para que você quer ir? Eu sou incisivo nisso. Bato nessa tecla, porque eu sei que isso é algo que Deus é decisivo para o nosso relacionamento com Ele. Essa aproximação verdadeira. E é aqui onde Jesus mexe. Como que foi com o jovem rico? O jovem rico chegou com um discurso bonito. Aonde que Jesus entrou? Entrou na verdade. Se a verdade não vier à tona, não tem como caminhar junto. Não foi diferente com a mulher samaritana que começou a entrar num discurso religioso sobre onde se deve adorar, e Jesus fez o quê? Mexeu na verdade. Vai lá chamar teu marido. Mexeu na ferida. A gente tem que trabalhar com verdade diante de Deus. Ela tem que vir à tona na nossa fala, nos nossos lábios. Autenticidade. Não se trata de um ritual vazio, de uma religiosidade medíocre, morta. É um relacionamento vivo, é real. Não faz sentido se colocar diante de um Deus onisciente com uma fala incoerente. Não tem sentido. E aqui eu quero entrar no primeiro tópico, sair da introdução, com uma pergunta. Como que um homem permanece verdadeiro diante de Deus em meio às circunstâncias da vida? Porque aqui nós estamos trabalhando com circunstância. Percebe um jovem que saiu do pasto. A tradição diz que Davi tinha, em média, 15 a 20 anos quando foi ungido, quando foi chamado, quando foi escolhido, quando entrou no palácio. Os estudiosos, seguindo as datas e as idades que são estabelecidas dentro da palavra, consideram que esse tempo fugindo de Saul, quando ele foi expulso ali, fugido do palácio, esse tempo durou, em média, 8 a 10 anos. Não foi de um dia para outro. Teve um processo difícil, hein? Doloroso. Pensa num camarada que foi tentado.
Imagine aquela situação, você tem promessa para ser rei, foi ungido pelo profeta da nação, camarada entrou na tua casa, vocês têm ideia o que é isso? Profeta Samuel aparecer na tua casa. Vamos trazer para os dias de hoje? Seria como se eu estivesse lá na minha casa, alguém apertasse a campainha e dissesse, o presidente dos Estados Unidos está aqui. Eu estou em Araçatuba, o cara sai lá dos Estados Unidos e vem me visitar aqui. Vamos considerar mais ou menos, é um exemplo bem batatinha, assim, bem bobão, mas só para você entender a perplexidade disso, porque Samuel era o profeta, não era um dos, era o. Representava o soberano na terra, era a voz de Deus. Um homem com um respeito absurdo. E aí Samuel vai na casa de Jessé, unge aquele menino. A vida vira de ponta cabeça. Porque de fato, quando Deus nos chama e começa algo com a gente, Ele chacoalha a vida mesmo. E agora, diante das circunstâncias da vida, aquele moço tem que se manter fiel e verdadeiro. E aí ele está ungido, cheio do Espírito, diante de um rei perturbado, fora de propósito, perseguindo injustamente e indefeso dentro de uma caverna. Davi pode matá-lo e não o faz. Vamos para o versículo 2? Salmo 17, versículo 2. Como que eu faço para poder manter essa verdade fluindo na minha boca, dentro do meu coração, fluindo na minha vida, durante o processo, para a concretização do propósito? Olha o versículo 2. Declara-me inocente, pois os teus olhos veem com imparcialidade. Irmãos, preste atenção, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que para poder trilhar esse caminho de verdade no centro da vontade de Deus, a voz de Deus é quem tem que me definir. Você percebe que depois de um clamor, de uma entrega, de uma dependência, de um clamor genuíno, verdadeiro, Davi, ele, na sequência, coloca diante de Deus um pedido: declara-me. Eu aprendo que é um homem que não vive de acordo com a fala do mundo. É um homem que não se deixa levar pelos pensamentos dos homens. É um homem que não muda seu humor, seu comportamento, sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. Ele não é influenciado pela voz daquilo que falam dele. As pessoas diziam: Davi tentou matar Saul, Davi enganou Saul, Davi mentiu, Davi traiu. Aquilo não afetava a sua conduta, porque a voz que definia a sua identidade era a voz de Deus. Então ele declara no versículo 2, diga-me, fala-me, declara-me, dê a sua sentença, tua voz é que me importa, tua palavra que me define, tua voz que me sustenta. Tua palavra que me ampara, que me ancora, que me dá vida, que define as minhas motivações, que me traz esperança para aquilo que me prometeu. A palavra que foi lançada sobre a minha vida pela boca do profeta dentro da casa do meu pai, não pode perder validade no meu coração por conta da circunstância que está do lado de fora. Você consegue perceber isso? Eu vejo um homem se blindando e se protegendo dos ataques do mundo, das circunstâncias da vida, na palavra de Deus. Declara-me, Senhor, fala comigo, fala a tua verdade sobre mim. Eu não vou me deixar levar pela mentira do mundo, eu não vou me deixar levar pela calúnia das pessoas, eu não vou me deixar levar pelos meus sentimentos que são influenciados por conta da minha emoção diante do palácio ou diante do deserto, porque as nossas emoções, elas trafegam
de maneira violenta dentro da gente, produzindo sentimentos, pensamentos, a partir da realidade externa, produzida pela circunstância, tanto no palácio como no deserto, tanto no palácio quanto no pasto, tanto no pasto como dentro da caverna. As emoções turbilham dentro do nosso coração, na perseguição e na honra. Sentimentos opostos. Imagine Davi voltando da peleja contra Golias com a cabeça do gigante na mão. Pensa que tempo glorioso. Como que as mulheres cantavam? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Se mexeu com o coração de Saul, mexeu também com o coração de Davi. Nosso coração é testado a todo momento. No fracasso, na vitória, no choro, na alegria. Davi está perseguido, está acusado, está caçado, mas a sua identidade não oscila diante da opinião e do confronto das pessoas. E isso tinha um peso muito forte naquele tempo, mais do que tem hoje. Hoje, principalmente a gente que é brasileiro, que é uma mistureba do caramba, a gente não tem uma identidade bem formada, né? O brasileiro é uma mistureira, uma cultura bagunçada. O brasileiro aprendeu a viver sem vergonha. É a verdade ou não é? Vamos falar a verdade. No tempo dos nossos pais aí ainda tinha aquele lance do fio do bigode, da palavra. Hoje você assina contrato e o contrato não tem valor nenhum. Hoje está todo mundo vivendo de qualquer jeito. Não importa se pagou, se não pagou, se assinou, se não assinou. Vamos tocando. Jeitinho brasileiro, vamos tocar, vamos deixar a vida levar e coro. Como que foi que Jezabel conseguiu a vinha para Acabe? Qual que é a estratégia que ela usou? 2 homens íntegros que inventaram uma mentira e aquele homem justo foi apedrejado. Calúnia, difamação, era exatamente isso que Davi estava enfrentando aqui. Perseguição contra a sua vida. Ele estava literalmente sendo perseguido para ser morto por um rei com seu exército. E junto com isso, a sua má fama era espalhada por todo lugar. Como um homem traiçoeiro, como um homem que traiu. Diante desse quadro, ele pode esperar recurso para sair dessa situação de quem? Do céu. Da boca de Deus. Por isso que ele diz, declara-me inocente. Eu não vou mudar minha postura. Eu estou sendo atacado para poder mudar o meu discurso. Estou sendo atacado para poder mudar a minha essência. Não se engane, você será atacado no palácio, no pasto e no deserto para poder perder sua essência. E a essência nós não podemos perder, a essência de Cristo em nós não podemos perder. Lute até o fim para preservar a essência e a presença do Espírito Santo no teu coração. O homem que não sabe quem é diante de Deus será destruído pela opinião das circunstâncias e das pessoas. Vocês se lembram do deserto? O que foi que aconteceu no deserto quando o povo foi espiar a terra prometida? Eles olharam os gigantes e falaram, aos olhos deles nós somos como gafanhotos. E até aqui, irmãos, eu acho que não tem tanto problema. Não tem problema alguém olhar para mim e falar, olha que gafanhoto, olha que miserável, olha que bocó. O problema é quando eu olho para mim e digo, olha que gafanhoto, olha que miserável, olha que bocó. Não tem problema as pessoas olharem para mim e definirem algo. O problema é quando eu tomo aquilo para mim mesmo e me defino como aquilo. Eles falaram para Moisés, aos olhos deles nós somos como gafanhotos e aos nossos olhos também. Eles assumiram aquela postura de gafanhoto diante de gigante.
A incredulidade entrou na alma, adoeceu o coração, contaminou a promessa, impediu o avanço, impediu a conquista. Por conta do quê? De uma mentira. Por isso Davi preza pela verdade. E a palavra que vai definir identidade na vida dele não é a declaração da boca de um rei, é a declaração da boca de Deus. Declara-me. Declara-me. Percebe? Olha só. Ele não diz, as pessoas me definem, a perseguição me define, a acusação me define. Ele diz que a minha sentença venha da tua boca, Senhor. Que a minha sentença venha da tua boca. A tua voz vai definir a minha identidade, o meu progresso. É a tua voz. Agora percebe uma coisa importante aqui, que não se trata de arrogância espiritual. Porque nós podemos levar para um outro lado, e dentro dessa narrativa de o que vale para mim é o que o Senhor fala sobre mim, eu fecho o meu coração para a voz das pessoas que me cercam. E aqui tem um problema. Aqui tem um problema muito grave. Quando eu, de maneira, com uma falsa espiritualidade, eu posso dizer, fecho o meu coração para qualquer tipo de orientação, conselho e confronto que venha do homem, em nome de uma fé que está totalmente dirigida a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, e ela nunca falou isso para mim, mas o líder do setor chegou para mim e falou, está muito difícil. Está muito difícil lidar com ela, porque ela é insubordinada, não acata, não aceita, e vive repetindo na cozinha que o chefe dela é Deus, que o patrão dela é Deus, que quem manda e tem o controle da vida dela é Deus. Trabalhando aqui ou em outro lugar, em qualquer lugar, Deus vai sustentar, vai prover, e com base nisso ela tem uma dificuldade enorme de absorver as orientações, de cumprir com os processos. Então, com certeza Deus está querendo levar ela para outro lugar, porque aqui não vai ficar. E não ficou. E pula de galho em galho. Em nome do quê? De uma suposta espiritualidade, mas que está revestida de orgulho. Eu ouço a Deus. Se Deus me falar, se Deus não falar, não vai ser você que vai falar. Não é a realidade de Davi, porque quando Natan confrontou ele, ele acatou e se submeteu. Então a ideia aqui não é de uma espiritualidade carregada de orgulho, onde eu não ouço mais ninguém, ninguém pode me questionar, ninguém pode me corrigir, ninguém pode me confrontar. Não tem nada com isso. O que ele está dizendo é, o meu interior, a minha essência não vai ser afetada pela voz do diabo, pela voz do mundo e pela circunstância. A voz que me define é a voz de Deus. Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É justificação. Quem vive pela aprovação dos homens nunca terá descanso. Ouça bem isso, irmãos, eu aprendi isso na pele. Não existe descanso maior do que quando você para de competir. Você está querendo descansar? Para de competir. Se renda a Deus e viva em obediência à palavra no centro da sua vontade. Para de querer ser melhor. Para de querer estar no topo. Para de competir. Viva a sua vida no centro da vontade do Senhor. Descansa nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Para com esse duelo implacável. A disputa é algo tão terrível na vida do homem que a gente leva ela até para o casamento. Casal que disputa um com o outro. Você faz, eu também posso fazer. Se você compra, eu também posso comprar. Se você vai, eu também posso ir. Disputa até ministerial, às vezes entra dentro do casamento. Casais de pastores que competem entre si para ver quem tem mais influência no ministério. A disputa é um problema. Isso é algo que entra tão interno, tão profundo no coração do homem, que ele se pega disputando em todas as áreas da vida. E isso cansa a gente.
Ninguém aguenta viver disputando sempre. É cansativo demais. Efésios 1:5, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele entende que acusações humanas podem atingir sua reputação, mas não tem autoridade para redefinir quem ele é diante do Senhor. Olha só que impactante isso. A afirmação do homem pode até produzir efeitos colaterais em minha reputação, mas não vai interferir na minha essência. Não vai mudar a minha fé. Não vai alterar o meu propósito e o meu destino. Eu não vou perder a palavra de Deus por conta da palavra do homem. Percebe isso? Eu vou manter a minha estrutura naquela palavra, lá na casa do meu pai, quando eu ainda estava no pasto. Aquela palavra não pode ser perdida, não é possível que a palavra de Samuel vai ter menos peso do que agora a palavra de meia dúzia. Qual é a palavra que vai ter peso na sua vida? Por isso ele clamou, declara-me. Eu vou me apegar, me agarrar à tua palavra. Em qual palavra você está se apegando, se agarrando? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E sem fé é impossível agradá-lo. Então se agarre à palavra, se apegue à palavra, se apegue à verdade, se estrutura nela. Para que a tua vida possa fluir em qualquer circunstância, dentro dessa verdade que não falha, que não erra. Agora olha o versículo 3. Tu puseste à prova meus pensamentos. Dá a entender que ele foi atacado. Um ataque na mente. Tu me poste à prova nos pensamentos. Sabe Deus o que passou na mente desse homem? À noite, sozinho, angustiado, batalha espiritual, dardos inflamados de Satanás, ataque espiritual, perseguição humana, turbulência na alma. Tu me puseste à prova os meus pensamentos. Durante a noite, examinaste o meu coração. Me sondas e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Em segundo lugar, para nós vivermos essa verdade no nosso processo com Deus, durante essa vida, dependente da circunstância, nós precisamos de secreto, porque o secreto gera intimidade. A gente está desenhado, está escancarado aqui diante dos nossos olhos, um homem que tem vida a sós com Deus, um homem que para ouvir o Senhor, que tem intimidade, que tem comunhão. Isso começou lá nas ovelhas. Como que será que Davi aprendeu a tocar um instrumento? E quando ele foi anunciado para o rei, quem fez propaganda dele disse, ó, tem um jovenzinho lá em Belém, filho de Jessé, que toca bem. Toca bem. O que Davi tocava? Louvor. Era um adorador. Aquilo que ele viveu com Deus lá no passado, enquanto cuidava das ovelhas, permaneceu na sua vida durante o período do palácio, permaneceu na sua vida durante o tempo do deserto. O que é na nossa vida que a gente não vai abrir mão e não vai negociar? Eu entendo aqui que esse homem não negociava o tempo de intimidade e de comunhão. Ele não se deixava levar por qualquer circunstância, ele mantinha uma postura de adorador. Ele permanecia no seu tempo de comunhão, de intimidade, de oração, de meditação, de relacionamento. Eu estou falando de relacionamento, desse tempo com Deus, desse tempo que molda caráter. Eu só consigo romper com a religiosidade medíocre e me transformar em alguém que tem essência de Cristo quando eu saio do ambiente da religião para entrar no ambiente do relacionamento. Esse relacionamento que é diário, que é constante, que é real e que precisa desse tempo com o celular desligado, com a porta fechada, com entrega, com renúncia,
Não adianta a gente falar que, não, mas a minha vida com Deus, eu estou falando com Ele o tempo todo. Eu estou falando com Ele no carro, o tempo todo eu falo com Deus lavando a louça. É que eu não tenho tempo para poder ir lá fechar a porta, mas eu estou falando com Deus o tempo todo. Estou com a Bíblia o tempo todo na cabeça, eu não leio porque eu não entendo, eu não leio porque eu tenho uma dificuldade para me concentrar. Lógico que tem dificuldade para concentrar. A cabeça está dominada por estímulo visual. Não sai da frente do celular nem um minuto, o tempo todo assistindo vídeos aleatórios, séries, maratona, uma série atrás da outra. O cérebro está num processo de atividade louca, não concentra mais. Isso aí é diagnóstico já científico. O cérebro não consegue mais se concentrar numa leitura saudável diante de estímulo visual abusivo. Não consegue ler, não consegue se concentrar. Esse dia eu mandei um texto de 4 linhas para um amigo aqui da igreja, ele mandou mensagem para mim, eu não vou ler não, está muito grande. Diminui aí e manda um menor para mim. Ele está aqui no culto hoje. Deus vai revelar ele aqui. Irmão, manda outro aí, esse aqui está muito grande. Tem 4 linhas, você vai gastar nem um minuto. Não, tá muito. Não leio mais isso não. Eu não leio nem arte mais, ele falou. Ele falou, não leio nem arte mais. Gente, eu estou brincando, mas vou falar uma coisa para vocês. É impressionante. Eu tiro pela minha filha, Débora. Não lê. Débora, lê isso daqui. Mas como que eu vou ler um negócio desse? Olha o tamanho. Débora, ouve esse áudio. Como que eu vou ouvir um áudio de 2 minutos? Você está louco? 2 minutos? Não ouve. Nem no 2. Não ouve. É prático, é rápido, é agora, é na hora, é ligeiro. Como que a gente consegue fechar a porta do quarto e descansar nos braços do Pai com essa pressa que a gente está vivendo? Como que a gente consegue parar tudo, desligar o celular, fechar a porta, sentar no canto do quarto, dizer, papai, eu estou aqui. Estou aqui, é eu e o Senhor agora. Agora é um tempo que eu não quero resolver nada. Ninguém é mais importante agora. Ninguém, é um tempo nosso. É o tempo que Davi viveu. Esse tempo de comunhão, de intimidade, de entrega, de relacionamento. Onde eu falo e ouço. Esse tempo gostoso de rendição. E aí eu fico impressionado, porque ainda no versículo 3, no final do versículo, Davi fala assim, ó. Estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Que extraordinário. Porque eu percebo que uma marca, a principal marca da intimidade, do tempo com Deus, da comunhão. Porque, irmãos, fala a verdade, quando a gente vive muito tempo com uma pessoa, a gente não pega o jeito dela de falar? Pega ou não pega? O jeito que a pessoa ri, você começa a rir igual. O jeito que a pessoa fala, principalmente quando ela tem alguma coisa a mais do que você em alguma área. Uma posição a mais ali na empresa, um conhecimento a mais cultural, uma posição social. O maior sempre influencia de maneira mais positiva, de maneira mais forte, o menor. É uma coisa natural. E o convívio traz essa abordagem para o nosso interior e a gente acaba se parecendo com a pessoa que a gente convive muito. Por isso esse relacionamento com Deus é tão fundamental. E a principal marca de alguém, uma das marcas de alguém que está vivendo essa intimidade real, esse relacionamento vivo, dinâmico, profundo, é essa decisão de não pecar com a boca. Percebe como ele termina o versículo 3? Ele fala da experiência, da noite, do relacionamento, do sondar da alma, dos pensamentos que Deus tratou, que Deus interferiu. Ele está falando de relacionamento vivo, real. E aí ele termina dizendo, estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Então eu percebo que o relacionamento íntimo com Deus traz controle para a língua. Olha só o que diz Tiago 3,2.
Se alguém não tropeça nas palavras, é um varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A boca sem controle aponta para um coração sem governo. Desbalanceado. O controle da língua também demonstra maturidade espiritual. Olha o que diz Mateus 12:34. A boca fala, o Senhor Jesus dizendo, a boca fala o que o coração está cheio. Davi termina aquele trecho onde ele expõe a sua intimidade dizendo, eu estou decidido a não pecar com a minha boca. Porque na intimidade o coração é moldado. Na intimidade o coração é enxertado de fé, de esperança, de vida. Ele é influenciado pela santidade e pela pureza de Deus. Quando o coração é atingido por esse poder, por essa essência, eu passo a ter um controle do que a minha boca fala. É nesse momento que, independente da circunstância, eu consigo agradecer e glorificar ao invés de murmurar. É nesse momento que o milagre acontece. Flui da comunhão e da intimidade. Mateus 15:11, o Senhor Jesus dá uma lição aqui para os fariseus, ele diz assim, ó, o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Porque palavras a gente sabe. Palavras é neutra, gente? Palavra é um trem neutro? Não. Inclusive, essa semana eu fui confrontado por Deus sobre algo. A questão do humor, pastor. Eu estava tendo um tempo com Deus ali e eu fui dirigido pelo Espírito Santo a clamar a misericórdia e o perdão de Deus por algumas brincadeiras. Por algumas brincadeiras que são faladas ou até por algum conteúdo que manda no WhatsApp para um amigo, para alguma coisa. Eu fui confrontado a mudar a minha postura com relação a algumas brincadeiras e eu me senti envergonhado diante de Deus, pedi perdão e sei que essa é uma área que eu tenho que controlar. Um humor meio dos avessos. Tem coisa na vida que você acha que é normal, e aí Deus vem te mostrando que nem tudo é tão normal assim. Tem coisa que fere, tem coisa que passa do limite, tem coisa que precisa ser revista. Qual foi o desafio entre Deus e o diabo no céu, com relação à vida de Jó? O que ele iria falar, não é o que ele ia pensar. Qual foi o desafio do diabo? Deixa eu tocar nele, tira a proteção dele, tira o muro que o Senhor colocou ao redor da casa dele lá, deixa eu tocar nele para ver se ele não te amaldiçoa. O desafio está na boca. É o que sai da boca que ganha estrutura. Porque a alma já foi corrompida quando a boca se revelou. O desafio foi pela palavra de Jó. E aí Jesus chega dizendo que o que contamina é o que sai da boca. Então a boca realmente, de fato, é algo que a gente tem que cuidar. Mas para ter controle da boca, eu preciso ter tempo com Deus, de oração, de consagração, tempo a sós, devocional, tempo, intimidade, relacionamento. Porque só isso vai mudar o meu coração. E só um coração transformado consegue definir o que sai da boca. Jó vai blasfemar, Jó vai amaldiçoar. Agora ouça isso. Intimidade com Deus não impede ataques. Não. Mas eu estou íntimo, eu estou vivendo, eu estou passando tempo, eu estou me relacionando, está tão gostoso, está tão real, mas eu estou debaixo de um ataque enorme, não impede ataque. Impede que o ataque vire pecado. E o pecado nasce quem gasta tempo com Deus aprende a vigiar a boca. Eu quero concluir com o que está falando Pedro, 1 Pedro 2, 22 e 23. Ele não cometeu pecado, Pedro está falando de Jesus. Nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava. Agora eu quero te chamar a atenção para algo impressionante, que eu descobri só no final, enquanto eu estudava essa mensagem.
Como que o Salmo 17 começa? O primeiro versículo que a gente leu. Davi trazendo à tona a verdade dos seus lábios. Como que a gente encerra no versículo 3? Davi dizendo, eu estou decidido a não pecar com os meus lábios. Porque a boca que transmite verdade para Deus, não pode ser a mesma boca que murmura contra Ele. Da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Ou é ou não é. Ou o coração está puro ou não está. É sim, sim e não, não. Ou é quente ou é frio. E é desafiador demais. Muito mais desafiador para mim que estou falando. Porque estou numa condição de vitrine nesse momento. E é desafiador demais viver. Muito mais fácil falar. Porque falar até papagaio fala, né? Mas pôr em prática no dia a dia, aí é só pelo poder do Espírito. Aí não tem nada a ver com a força do meu braço, tem a ver com dependência. Eu aprendi isso tarde demais. Está lutando contra o vício na técnica humana? Por isso que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O milagre acontece na rendição e dependência verdadeira de um coração que aprendeu que não pode. Não posso. Até porque foi o Senhor Jesus que, sem mim, nada podeis fazer. Mas a gente acha que nada pode ser alguma coisa. Nada é nada. Nada é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Qual que é a evidência mais forte de alguém que entendeu isso e começou a colocar em prática? Relacionamento real, intimidade constante. E não existe intimidade e relacionamento sem convivência. E eu não estou falando daquela convivência superficial do dia a dia, porque ninguém é amigo no trabalho, é? No trabalho nós somos o quê? Colega. A gente não conhece a profundidade de ninguém ali. Com exceções. Mas é um ambiente onde se conhece muita gente de forma superficial e abstrata. Quando que eu entro na intimidade? Quando o relacionamento vem para dentro da casa. Quando que eu rompo ainda mais a intimidade? Quando vai para dentro do quarto. Porque essa analogia de Jesus de fechar a porta do seu quarto tem a ver com a intimidade do casal. A questão do casamento, da intimidade, da comunhão mais íntima que pode ser. Se nós não termos esse posicionamento de rompermos com as coisas dessa vida e morrermos para o nosso eu. Até porque Jesus disse, aquele que achar a sua vida já perdeu ela. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa irá encontrá-la de fato, porque Jesus é a vida abundante. Então eu encerro essa palavra em nome de Jesus. Declarando que eu e você vamos seguir, independente das circunstâncias, sustentados na palavra e na verdade. Porque Cristo é a verdade. E que nós estejamos colocando diante do Espírito esse desejo, essa necessidade de sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Faça dessa oração uma oração diária na tua vida. Comece a clamar isso diariamente. Eu te desafio a clamar a Deus diariamente, não de forma mecânica, mas com a essência do coração e com a verdade dos teus lábios. Peça a Deus, Deus, em nome de Jesus, Santo Espírito, em nome de Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador que adora em espírito, que adora em verdade. Amém?